Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, fala: tudo tem o seu tempo determinado. Existe o tempo determinado para todas as coisas, mas existe três tempos: o nosso tempo, o tempo de Jesus Cristo e o tempo de Deus. O nosso tempo é um, porque às vezes nós falamos é o tempo de Deus na sua vida. Você está passando por isso, é o tempo de Deus. Nós estamos jogando a culpa em Deus. Quando nós falamos isso, nós estamos dizendo, vai resolver com Deus. O tempo é de Deus. Então nós estamos colocando um Deus como um Deus carrasco. E às vezes não é o tempo de Deus. O tempo meu, o tempo nosso é um. O tempo de Jesus é outro, o tempo de Deus é outro. O tempo nosso funciona da seguinte forma: é o meu tempo, é o seu tempo de influenciar uma geração, é o seu tempo de ser um pregador, é o seu tempo de ser um cantor, é o seu tempo de conquista, é o seu tempo de vitória. É o seu tempo, não é o meu tempo. O meu tempo é porque as coisas só vai surtir efeito nas pessoas quando for o seu tempo. Não adianta vir o Paulo pregar no seu lugar, porque não vai fazer efeito nas pessoas. Porque não é a vez do Paulo, é a vez do Pedro. Então não adianta vir um Antônio cantar no lugar do José, porque não vai fazer efeito nas pessoas. Porque não é a vez do Antônio, é a vez do José. É o tempo do José. Imagina o apóstolo Paulo pregando hoje. Não ia fazer efeito nas pessoas como fez naquela época. Imagina você sendo pregador naquela época do apóstolo Paulo. Não ia fazer efeito nas pessoas, porque não era só a época, era a época do apóstolo Paulo. Então o nosso tempo é um. O povo de Deus andou 40 anos no deserto. Ali era o tempo do ser humano. 7 notas musicais. 7 dias tem a semana. 7 vezes o povo rodeou Jericó. Era o tempo do ser humano. 400 anos ficou o povo entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, o povo ficou sem ouvir a voz de Deus. Ali era o tempo do ser humano. Então existe o tempo do ser humano. O João Batista foi bem claro. Isso ilustra muito bem quando João Batista mandou seus discípulos ir até Jesus falar: olha, és tu o que nós esperamos ou há de vir outro? Jesus falou: avisa o João Batista que os surdos ouvem, o cego vê e os mudos falam. Aí João Batista falou: é verdadeiramente ele. Por quê? Ali era a vez de Jesus Cristo, não era a vez de Isaías, não era a vez do profeta Ezequiel, do profeta Daniel, do profeta Jeremias, era a vez de Jesus Cristo, era o tempo de Jesus Cristo, tinha chegado. E Jesus era bem claro também quando Jesus falou para a mulher, quando Jesus falava para a mãe dele, falava: mulher, eis aí teus filhos, filho, eis aí a tua mãe. Tipo assim, é minha vez agora, é o meu tempo. Eu resolvo, só eu posso passar por isso, só eu posso morrer numa cruz, é o meu tempo, era o tempo de Jesus Cristo. Então, queridos, o tempo do ser humano é um, o tempo de Jesus Cristo é outro, o tempo de Deus é outro. E Deus dá revelação a quem Ele quer, porque a revelação da palavra, a revelação de Deus é que alimenta a nossa alma, é a revelação da palavra que alimenta a nossa alma. É que sacia a nossa alma, é que renova nossas forças, é que nos dá força para continuar a revelação de Deus. E o tempo de Deus, querido, quando Deus falou para Moisés, falou: avisa lá o faraó que o grande eu sou te enviou. O grande eu sou te enviou, só isso. Jesus não dá explicação, Jesus não dá explicação para ninguém, Deus menos ainda. Deus falou só para Moisés, falou: avisa para o faraó que o grande eu sou te enviou. E Deus também não revelou nem para Jesus Cristo o dia da volta dele. Deus não revelou para Jesus Cristo. Então o tempo de Deus ele não revela para ninguém. O tempo de Jesus ele não revelou. O tempo de Jesus ele revela para quem ele quer, para aqueles que ele quiser revelar. E o tempo de Deus ele não revela para ninguém. E o nosso tempo, querido, nós temos que descobrir. Porque existem muitas pessoas que falam: meu sofrimento não vai acabar mais, o meu tempo de vencer não vai chegar mais, eu não vou vencer mais, a minha hora não vai chegar. Às vezes o seu tempo já passou e você não percebeu. Por que eu digo isso?
Porque apesar de nós nascermos com o dom espiritual de Deus, nós nascermos com talento, nós nascermos com o sonho de Deus, se nós não lutarmos por eles, eles não vão se concretizar. Mesmo nós nascendo com talento, porque Deus já fez tudo que tinha que fazer por nós. Deus nos fez, nos deu inteligência, capacitação, intelecto. Deus colocou tudo em nós. Então agora é conosco. E às vezes seu tempo passou e você não percebeu. E aí você fica questionando. Só que Deus, apesar de ter colocado o sonho dele em nós, apesar dos talentos de Deus estar em nós, apesar das capacitação de Deus estar em nós, dos dons estar em nós temos que lutar por eles, querido. Senão eles não vão realizar, eles não vão se concretizar. Nós temos que lutar pelos nossos sonhos, nós temos que lutar pelos nossos talentos, pelos nossos dons, senão eles não vão se concretizar. Então existe o tempo de Deus, o tempo de Jesus Cristo e o tempo do ser humano. Nós estamos vivendo agora o tempo da igreja. É a hora da igreja preparar o ser humano para a volta de Cristo. É a hora da igreja batizar as pessoas. É a hora da igreja preparar o ser humano para Jesus vai vir buscar a sua igreja. Amém?